Bom, então vamos dar início aqui aos exercícios, né, que nós vamos resolver, que vai tratar aí de alguns pontos da microdrenagem urbana, tá? As coisas que a gente viu aqui até então. Exemplo 1. Uma sarjeta está situada em uma área de 2 hectares, que está situada em uma área de 2 hectares, né, possui coeficiente de escoamento superficial de 0,4 e tempo de concentração igual a 30 minutos. Considere que a intensidade da chuva em milímetros por hora é dada pela seguinte equação. Essa aqui é a equação da chuva, né, que ela vai variar de acordo com o local. Item A. Calcule a vazão admissível em metros cúbicos por segundo na extremidade jusante da sarjeta, né, utilizando o método racional. Método racional que a gente utiliza aí em bacias de menor porte, né, de até 3 hectares, até 3.000 quilômetros quadrados. E aí, nós sabemos, né, que o método racional, ele diz que vazão é igual ao coeficiente de escoamento superficial vezes a chuva vezes a área da bacia, né? E para a gente aplicar o método racional, só dessa forma aqui, né? A intensidade da chuva tem que estar em metros por segundo, né? Essa daqui está em milímetros por hora. E a área da bacia também em metro quadrado, tá? Para dar certo aqui. Lembrando, 1 hectare é igual a 10 à quarta metros quadrados. Só para vocês relembrarem aí. E no item B, determinar a lâmina d'água, né, em centímetros, capaz de suportar o caudal admissível, né, considerando a tangente do ângulo entre a sarjeta e a guia, que é o nosso Z minúsculo, né, da equação da sarjeta, seja 16, declividade longitudinal de 1% e coeficiente de rugosidade aí de 0,016. Aí, para calcular a altura da lâmina d'água, a gente aplica a simplificação da equação de Manning, né, 0,375, a altura d'água elevada a 8 terços, vezes o Z, vezes a raiz da declividade, dividido aqui pelo nosso N. Então, basicamente, é meio que só aplicação de fórmula, a gente só tem que ter cuidado com as unidades, tá? Então, eu vou passar aqui só para a gente resolver. Item A. No item A, eu peço aí a vazão admissível, né? Para calcular a vazão admissível através do método racional, a gente tem que conhecer, o C a gente já conhece, foi dado, e a área também. A gente tem que saber qual é a intensidade da chuva, né? Então, a intensidade da chuva vai depender aí do local em que ela está e da equação de chuva, que é sempre função do tempo de concentração. Então, intensidade da chuva aqui, em milímetros por hora, vai ser 700. Intensidade da chuva é 700, dividido por tempo de concentração elevado a 2 terços, tá? No enunciado, eu falo que o tempo de concentração, ele é igual a 30 minutos. Então, nosso tempo de concentração é 30 minutos. 700 dividido por 30 elevado a 2 terços, tá? Então, nossa intensidade aqui em milímetros por hora elevado a 2 terços, 700 dividido por isso, foi 72,5 milímetros por hora. Essa é a intensidade da chuva, né, em milímetros por hora.
E aí a gente vai ter, né, aplicando o método racional aqui, racional, vazão, que é o que ele quer, é coeficiente de escoamento superficial vezes a intensidade vezes a área, né? Então, a nossa vazão aqui vai ser o coeficiente de escoamento superficial, que foi dado também, 0,4. A intensidade da chuva, que a gente calculou, 72,5, mas aí a gente tem isso aqui em milímetros por hora, né? Então, para transformar isso aqui de milímetro para metro, eu divido por 1.000, né? E divido também por 3.600 para transformar de hora para segundo, né? E aí eu fico aqui com a transformação de milímetro por hora para metros por segundo, que isso aqui tem que estar em metros por segundo e a área em metro quadrado. Vezes a área da nossa bacia, 2 hectares. Mais 1 hectare vale 10 a quarta metros quadrados. Então, 2 vezes 10 a quarta. Aí, com isso, a gente consegue encontrar a nossa vazão em metros cúbicos por segundo. 0,16 é 0,16. Me dá mais 2 casas decimais, Evelyn? Eu lembro que era algo parecido com isso aí. 0,5 dividido por 1.000 vezes 12 por 10. 16,11, exatamente. 0,1611 metros cúbicos por segundo, tá? Uma vazão bem pequenininha, que se a gente quiser transformar isso aqui para litros por segundo, 161 litros por segundo, né? Não é tão pequeno assim, tá? Então, essa é a nossa vazão em metros cúbicos por segundo e em litros por segundo. A questão pedia em metro cúbico por segundo, tá? Resposta aí do item A. No item B, a gente quer a altura da lâmina d'água, né? Em centímetros aqui, capaz de suportar essa vazão, né? De 0,1611, considerando aí o Z de igual a 16. Qual é a altura da água? Se Z é igual a 16, e a declividade longitudinal é 1%, e a rugosidade de Manning aqui, 0,016, tá? Então, pela equação de Manning, aplicada às sarjetas, né, nós vamos ter que vazão é igual a 0,375 vezes o Y elevado a 8 terços, vezes o Z, vezes a raiz de 0, dividido por N. Então, nosso Y aqui, quanto foi a vazão? Vou só substituir aqui, 0,1611, né, em metro cúbico por segundo, 0,375, vezes o Y, que é o que a gente quer, 16, raiz de 1% é 0,01. Toda essa galera aqui dividido por 0,016. Então, nosso Y vai ser igual a 0,1611 vezes 0,016, dividido por 0,375, dividido por 16, dividido por raiz de 0,01,
E aí, toda essa galera aqui é levada, né, a 3/8, que é para eliminar o expoente do y. Né? Isso aqui deu 0,1295 metros, tá? 0,1295 metros. A questão pede a altura d'água em centímetros. De metro para centímetros, eu multiplico por 100, 12,95 centímetros. Então, uma sarjeta aí para escoar, né? Essa sarjeta para escoar essa vazão aí de 161 litros por segundo, ela vai escoar, né? Contando esses parâmetros aqui de inclinação, com uma altura d'água de 12,95 centímetros, uma alturazinha bem razoável, né? Para uma sarjetinha. Tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso aqui? É bem tranquilo, né? Só mesmo aplicaçãozinha de conceitos. O negócio é ter as fórmulas. Ter nas formas de boa demais, né? E saber o que significa cada coisa. Então, o resto é tranquilo. Eu queria descobrir qual é a fórmula que eu tenho que fazer para o trânsito aqui em frente de casa ser um trânsito silencioso e normal. Para pessoas de juízo começarem a passar aqui, porque só passa aqui retardado. Eu não acredito que a pessoa faça essa zoada todinha sem querer, não. Só pode ser de propósito. Já sei, idiota mesmo. Pronto, falei. Vamos para a segunda, que é... tudo que for relativo à drenagem urbana é meio que uma... É uma total mistura, né, de conceitos de hidrologia e conceitos de hidráulica. A gente tem que olhar a hidrologia do ambiente e pegar lá a fórmula hidráulica e aplicar de acordo com o estudo hidrológico que a gente faz. Então, a drenagem, ela é a união aí, né, o casamento entre hidrologia e hidráulica para poder dimensionar as peças que, porventura, a gente venha a necessitar na nossa vida, tá? O segundo exemplo é um exemplo de cálculo de tempo de concentração, né, na seção de controle, que a gente tem que saber também como é que calcula. Isso aqui é bem hidrológico, mas não custa nada a gente dar uma relembrada, tá? Então, considere essa bacia, dada aqui na figura, né? A bacia, ela tem 3 trechos de drenagem, ó, o trecho AB, o trecho BC e o trecho CD. Cada comprimento desses trechos estão dados aqui, né, nessa tabelinha, ó. O trecho AB tem 300 metros, a água vem por aqui, depois passa para o BC, que tem 500 metros, e no CD aqui, 200 metros, tá? De comprimento. A água vem até aqui o exutório, que é a nossa foz, né? Então, aqui é o ponto de escoamento de toda essa bacia. Esses dados, eles foram coletados após, né, na situação de pós-desenvolvimento da bacia. Essa bacia já está urbanizada, já está desenvolvida, e eu quero saber qual é que vai ser o tempo de concentração dela, né, na seção de controle, aí a partir desses dados. E aí eu tenho os dados de cada trecho aqui separadamente, tá? Dados de comprimento, de declividade, né? Aqui eu tenho 2 parâmetros, o K e o N, e eu tenho a descrição aqui, né, de como é a cobertura e o escoamento. Então, o trecho AB, que é esse primeiro trecho aqui, é uma galeria de águas pluviais com um diâmetro de 450 milímetros, funcionando aí a seção plena, né? Quando a gente tem seção plena, nós temos conduto forçado. Só lembrando, galerias de águas pluviais circulares, elas podem funcionar a seção plena, tá? Sem problema nenhum. Então, a gente tanto pode fazer o dimensionamento dela para ser conduto livre, como conduto forçado. Água, normalmente, água de abastecimento, conduto forçado, né? Água pluvial, o prático. Quando é circular, a gente dimensiona a seção plena. Quando é galeria retangular, a gente dimensiona como conduto livre, tá? Depende muito do formato. Normalmente é assim. E quando a gente está trabalhando com esgoto, aí o esgoto ele não pode funcionar, sob hipótese nenhuma, como conduto forçado. Tem que ser como conduto livre. Então, tem essas pequenas diferenças. O trecho BC é uma canaleta pavimentada, né, no próprio pavimento da rua,
E o trecho CD é um canal natural, com formato trapezoidal, com os seguintes dados, né? Essa largura aqui é a largura de fundo, tá? Porque quando eu fui digitar, ele ficou maiúsculo, mas é B minúsculo. Largura de fundo, 1,5, altura d'água de 1 metro e proporções aí do talude, né? 2 na horizontal para 1 na vertical. Então, se a gente quer saber qual é o tempo de concentração desse balaio aqui, para eu saber o tempo de concentração total, eu preciso saber o tempo que uma partícula leva para cair bem aqui, né, na ponta do ar, e vai chegar até aqui a foz. Tá? É isso que eu tenho que saber. E eu sei que lá da física 1, né, do movimento aí das partículas, velocidade é espaço, aqui é velocidade média. Velocidade é espaço pelo tempo. O tempo aqui é o tempo total que a minha partícula vai caminhar. Só que como eu mudo o tipo de cobertura e o tipo de escoamento, cada tempo de concentração desse aqui vai ser calculado de uma forma diferente, né? Então, eu vou ter o tempo de concentração no trecho AB, o tempo de concentração no trecho BC e tem o tempo de concentração no trecho CD. Logo, o meu tempo de concentração total aqui é o tempo de AB mais o de BC mais o de CD. Tempo de concentração vai ser o caminho, ó, que ele leva, o tempo que ele leva para percorrer o AB, mais o tempo do BC, mais o tempo do CD, tá? Para saber o tempo, eu preciso saber a velocidade da minha partícula. E a velocidade vai depender diretamente disso aqui, ó, do tipo de cobertura e do escoamento. É a partir desses parâmetros aqui, do meu K, do meu N de Manning e da minha cobertura, que eu vou calcular a velocidade do escoamento. E essa velocidade a gente pode calcular de duas formas, tá? Quando a gente tem dados de Manning, né, os dados do coeficiente de rugosidade de Manning, a velocidade, ela é dada por 1 sobre N, aqui é a equação de Manning também, só que em termos da velocidade, né, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a inclinação aqui de fundo, né, elevado a 1/2, que é vezes a raiz da inclinação, tá? Da declividade. Se eu não tiver o parâmetro da rugosidade de Manning, aí a gente pode calcular através do parâmetro K, né, que também é um parâmetro que indica relação de material com escoamento, e aí a velocidade através do K, ela é calculada por K vezes a raiz da inclinação. Tá? Na verdade, o K aqui já uma simplificação, né, do N com o raio hidráulico aí elevado a 2/3. Então, a gente pode ter essa equação escrita dessas duas formas. A declividade de cada trecho a gente conhece. A gente conhece a geometria, né? Aqui no canaleta pavimentada, que é onde a gente não conhece a geometria, a gente já tem o K. Então, é só calcular as velocidades para cada trecho e, com isso, os tempos aí de cada trecho, uma vez que a gente também tem o comprimento. Então, eu vou aqui, trecho por trecho, fazer os cálculos. Trecho AB. A velocidade no trecho AB vai ser igual. A gente vai ter que calcular pela equação de Manning aqui, porque nós não temos o K, nós temos o N. Então, vai ser 1 sobre N vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 vezes a raiz de 0. Declividade no trecho AB é 3,5%, tá? Então, nós conhecemos. O N é 0,023, nós conhecemos também, mas nós ainda não descobrimos quem é o raio hidráulico. Em um conduto forçado, aqui é hidráulica pura, de seção plena, raio hidráulico, ele é igual ao diâmetro, né, geométrico, dividido por 4, né, que é o diâmetro hidráulico aqui dividido por 4.
Na seção plena, o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro geométrico normal. Então, nós temos aqui o diâmetro de 450 milímetros. Né? Se a gente conhece o diâmetro, então o raio hidráulico vai ser 450 dividido por 4. Então, vamos fazer aqui. Onde? O N vai ser igual, acho que é 0,023. A declividade de fundo, 3,5%. 0,035. E o raio hidráulico vai ser igual a 450 dividido por 4, dividido também por 1.000, né, para poder dar em metros. Então, 450 dividido por 4.000, 0,1125. Pronto, daqui é só calcular a velocidade. No trecho AB vai ser igual a 1 sobre 0,023, 0,1125 elevado a 2/3, vezes a raiz de 0,035. A velocidade aqui no trecho AB vai ser igual a 2/3 vezes a raiz de 0,035, 0,023, 1,896 metros por segundo. Se a gente conhece a velocidade, então o tempo de concentração aqui no trecho AB vai ser igual ao comprimento dividido aí pela velocidade, né, de AB, uma vez que velocidade é espaço pelo tempo. Comprimento de AB é 300 metros. Então, 300 dividido por 1,896. 300 dividido por isso aqui. Deu 158,26 segundos. Só que o tempo de concentração, a gente utiliza ele em minutos. Aí eu divido isso por 60. 2,64 minutos. Então, a partícula de água que cai mais longe, né, no trecho AB, ela demora 2,64 minutos para chegar até aqui, o início do trecho BC. Agora, vamos ver quanto tempo ela demora para percorrer aqui o caminho de BC. Ó. No trecho BC, a gente tem a canaleta pavimentada, né, o K é 12,1. Então, a gente só vai precisar multiplicar o 12,1 pela raiz da declividade aqui, que é 3,65, para encontrar a velocidade. Então, a velocidade em BC vai ser igual a K vezes a raiz de 0, onde o K, 12,1, foi dado, né? E o nosso I0 aqui, que é a declividade, igual a 3,65%. Aqui a gente não precisa calcular raio hidráulico. Logo, a velocidade no trecho BC vai ser igual a 12,1 vezes a raiz de 0,0365. Velocidade no trecho BC. – 2,31 metros por segundo.
eu coloquei 3 casas, 2,31, 2, tá? Então, nosso tempo de BC aqui, ó, vai ser o L pela velocidade dele. Comprimento do trecho BC, 500 metros. 500 dividido por 2,312. 216,29 segundos. Então, nosso tempo aqui no trecho BC, quando a gente dividir isso por 60, 3,6 minutos. Para finalizar, a gente tem um último trecho aqui, que é o trecho CD, né? Que é esse trechinho aqui, ó, de C para D. Aqui nós temos um canal trapezoidal, né? E ele dá a geometria. Então, pela geometria, que é trapezoidal, ó, com largura de fundo de 1,5 e a altura d'água de 1 metro. E a gente sabe que o talude aqui é 2 para 1, né? Então, a gente tem 2 na horizontal para 1 na vertical. Como a altura da lâmina d'água já é 1 metro, isso aqui é exatamente para facilitar as contas, né? Na hora da gente calcular aí o raio hidráulico, né? Então, a gente consegue calcular o raio hidráulico aqui, que é a área molhada, né? Pelo perímetro molhado, tá? Então, deixa eu desenhar aqui esse trapézio. Parece que não vai caber. Tudo em um slide só. Aqui nós temos 1 metro. A largura de fundo, 1,5. 1,5. Se a gente tem a inclinação do talude de 2 para 1, então a cada 1 metro na vertical eu tenho 2 na horizontal. Então aqui eu tenho 2 metros e aqui eu também tenho 2 metros. Logo, 2 mais 2, 4. 4 com mais 1,5, 5,5. Aqui em cima, tá? Então, a gente tem, ó, que a área molhada é base maior, mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, nossa área molhada aqui, 5,5 mais 1,5, dividido por 2, 3,5 metros quadrados. E aí, a gente precisa descobrir quem é o nosso perímetro molhado, né? Para poder calcular o raio hidráulico. Perímetro molhado é toda a zona de contato entre as paredes e o fundo do canal com a lâmina d'água. Então, nós temos o fundo aqui de 1,5 e o comprimento dessas paredes, que a gente tem que saber quanto é. Né? Para saber aqui quanto é o X, eu aplico Pitágoras. A gente tem um triângulo, vou colocar ele bem aqui. Aqui 2, aqui 1 e aqui X. Então, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Né? Então, esse nosso x aqui vai ser 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz de 5, 2,24 metros. E aí, o raio hidráulico, com isso, né, o perímetro vai ser igual a 2,24 vezes 2, mais 1,5. Então, nosso perímetro molhado 5,98 metros. Com isso, o raio hidráulico é área molhada pelo perímetro molhado. Que deu 0,585. Então, a
nossa velocidade aqui de CD, ó, vai ser 1 sobre o N. O N aqui, nesse caso, 0,012. Vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. Vezes a raiz da inclinação, né, que foi, ó, 1,6%. Então, 1,6% é 0,016. Velocidade aqui no trecho CD. 2/3 vezes a raiz de 0,016 dividido por 0,012. 7,37 metros por segundo. Tempo de concentração de CD, então, vai ser o L de CD vezes o V de CD. Comprimento aqui, 200 metros. Dividido por 7,37. 27,14. Segundos, né? Nosso tempo de concentração aqui de CD, então, vai ser dividido por 60, 0,45 minutos. É um tempo de concentração bem pequeno. Portanto, nosso tempo de concentração aqui, ó, vai ser o do AB, 2,64, mais o BC, 3,6, mais o CD, 0,45. Nosso tempo de concentração aqui da bacia, 6,69 minutos. Então, uma partícula de água que precipita, que contribui nessa bacia, demora 6,69 minutos para sair aqui do ponto A e chegar até o exutório, percorrendo aqui esses 3 trechos, tá? Indicados na figura. Tranquilo? Muito fácil, né? Essas questões. Sucesso. Assim na prova, hein? Essa prova eu vou castigar a mão, viu? MP3, tem muita gente precisando só de um quarto, vocês estudam. Não, Paulo, pelo amor de Deus, homem. Tenha piedade de nós. A piedade mesmo. Pra que isso? A gente te elogiou tanto. Eu tô brincando, a prova vai ser normal, como seria se não tivesse, né? Não tem nada de situações especiais aqui. A prova vai ser show, vai ser super coerente com a nossa aula. Você é gente, você é gente. Como sempre, né? Mas eu adoro colocar medo em vocês, dizendo que eu vou dar uma castigada na prova. Aí eu faço vocês... Toda NP, né, Paulo? É assim? Toda NP é assim, aí todo mundo com nota boa, vocês ainda acreditam, tá, o funk? Ah, não, isso é o quê? Um forró? É, vocês ouviram aí a música que encarrega direto. É um carnaval, eternamente carnaval. Não, aí, minha filha, nessa sua rua passa de tudo. Passa moto doida, passa funk, passa tudo. Não, eu nunca vi. Parece, assim, um lugar feito sob encomenda para eu morar, entendeu? Não, a Paula vai vir morar aqui algum dia, vamos enlouquecer aqui a estrada. Só pode ser. Eu nunca vi isso na minha vida. Ai, estou cansada. Falta mais uma questão, né? Depois dessa daqui, aí a gente vai conversar aqui sobre outras coisas. Deseja-se dimensionar as galerias de águas pluviais, né? Que ligam aí os trechos, os pontos A, B, C, C, D e EB, né? Atendendo aos seguintes critérios, tá? O coeficiente de rugosidade de Mani aqui, 0,015, né? O material já foi escolhido. Tempo de concentração inicial, 10 minutos. E um período de retorno de 25 anos, tá?
Aqui nessa tabela, eu tenho as subbacias, que é cada bacia dessa de coleta aqui, que aí depende do grau de urbanização, né, de cada quarteirão desse, e a área deles em hectares, e o coeficiente de escoamento, né, que é o coeficiente aí de runoff, que a gente retira também de acordo aí com as características, né, urbanas do ambiente. Então, assim, como vocês devem ter visto, né, no vídeo da aula passada, que não era comigo, caiu aqui o negócio. Vixe, Maria, desmantelou, foi tudo. Pronto. Existe uma ordem, né, de dimensionamento de galerias fluviais, e aí a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre essa lógica de dimensionamento, montando aqui uma tabelinha sucesso, né, e aprendendo um roteiro aqui também sensacional para que a gente possa executar aí os nossos dimensionamentos mais simplificados. Eu estou tentando abrir espaço aqui para mim, não estou conseguindo, porque eu não caio da minha própria mesa. Então, vamos lá. Cada subbacia dessa, né, vai contribuir. Então, aqui, a galeria, o trecho AB, ó, que é esse trecho aqui que eu estou pintando de azul, ele vai receber água da subbacia 1 e da 2, tá? A subbacia 3, que é essa daqui, ela vai despejar água, né, nesse trecho aqui, é B, que quando chegar aqui nesse posto de visita, vai se encontrar com a água que vinha do azul. Então, amarelo com azul é verde, né? Aí chega aqui, ó. Aí as bacias 6 e 7 também vão contribuir aqui nesse posto de visita. Aqui, ó, que é o posto de visita C. E aí depois volta a ser azul. Tá outro azul. Até chegar lá no posto de visita D. Ficou bem colorido, né? Uma coisa assim bem interessante. Então, essas bolinhas aqui são, na verdade, nossos postos de visita, né? Porque em cada interligação dessa, a gente vai ter que colocar aqui postos de visita no decorrer do caminho das águas, né? Da galeria. E aí a gente tem uma planilha simplificada aqui para fazer os cálculos desses diâmetros, porque o dimensionamento que a gente quer nada mais é do que o diâmetro da galeria. Né? A gente precisa saber qual é o diâmetro do anel que a gente vai utilizar. Então, basicamente, o resultado de um dimensionamento de uma galeria de águas pluviais é o diâmetro da aduela que a gente vai utilizar, ou então as dimensões da galeria, né, retangular que nós vamos utilizar. Para isso, a gente vai fazer uma série de continhas aqui, né, que eu vou explicar aqui rapidamente para vocês como é que a gente faz essa conta. São 7h30 aqui no meu relógio, vai dar tempo. Bom, então, vamos lá. Só apoiar aqui o celular. Eu comprei um tripé, né? Aí eu boto o celular encostado no estojo, porque eu não quero usar o tripé que eu comprei só para botar o celular em cima. Não pego, tá? Lá não sei nem aonde é que tá meu tripé mais. Ah, Jesus, ainda bem que tá acabando esse semestre. Eu só quero voltar ao presencial para poder fazer minhas palhaçadas ao vivo, que é mais legal. Então, assim, ó, a área drenada, né, a área total drenada, ela nada mais é do que a área de cada subbacia dessa que vai contribuir para o trecho que a gente está dimensionando, né? Então, aqui na tabela, eu coloquei numa tabela separada para ficar mais organizado, nós temos a área de cada subbacia dessa, né, a área de contribuição de cada subbacia dessa. Então, ó, no trecho, já vamos aqui conversando e preenchendo a tabela, tá? Para agilizar um pouco. O trecho AB, ó, que é esse trecho azul aqui, ele recebe contribuição de duas bacias, da bacia 1 e da bacia 2. Então, a bacia 1, ela tem 0,8 hectares, e a bacia 2, ela tem 1,2. Então, 0,8 mais 1,2, a área que o trecho AB recebe uma área drenada de 2 hectares, tá? No trecho EB, que é esse daqui, é o laranja. O trecho laranja, ele só recebe contribuição da bacia 3. A bacia 3 tem uma área de 1,6. Então, a área para o trecho EB, ela é de 1,6
hectares. Deixa eu colocar aqui, somando, 0,8, acho que cabe. 0,8 mais 1,2, só para ficar mais fácil de vocês lembrarem depois, tá? Minha mesinha está perdendo a sensibilidade, eu não consigo mais escrever fininho com ela. Por mais que eu troque a ponta, ela está gasta. Aqui é 1,6, que é a do EB, vamos ver aqui a do BC, tá? O trecho BC é o trecho verdinho aqui, ó. Ele vai receber essa galera todinha. Além do azul, que é o 2, né, que a gente já viu aqui, recebe também o 1,6 e recebe também a do 4 e a do 5, né? Então, vai ser 2 mais 1,6. Deixa eu colocar aqui a área. Deixa eu fazer assim, é melhor. Área total. No trecho AB, lá se vai, eu só inventando, é 0,8 mais 1,2 é igual a 2. No trecho EB, 1,6, tá? Pronto, agora eu vou poder fazer só para... Eu gosto da tabela só preenchida. No trecho BC, o que é que a gente tem? A gente tem o 0,8, né? Eu vou colocar aqui só os resultados finais. A gente tem o 2 mais o 1,6 mais, ó, BC é esse aqui, o do 4 e o do 5. Do 4 é 1,6 e o do 5 é 2. Mais 1,6 mais 2. Então, aqui a gente vai ter, ó, 4 mais 1,6 mais 1,6, 7,2 hectares. Então, a área de drenagem aqui nessa bacia é de 7,2, tá? E para finalizar, o trecho CD. O trecho CD recebe o 7,2, que está bem aqui, mais o do 6 e o do 7, que cada um aqui é 1,8. Então, CD vai receber aqui o 7,2 mais 1,8 mais 1,8. Então, a área de drenagem desse trecho, 10,8 hectares. Tá? Então, aqui estão as nossas áreas totais aí, que serão drenadas por cada trecho desse. Para aplicar o método racional, né, a gente precisa ter aí o somatório dos coeficientes de escoamento superficial multiplicados aí pela nossa área, tá? O somatório do C, né, o coeficiente de escoamento, ele foi dado aqui na tabelinha para cada subbacia dessa. Então, em cada trecho desse, a gente vai ter um somatório de C vezes a área, ok? Porque aqui a gente vai utilizar a área em hectares mesmo, porque a gente vai aplicar a equação da intensidade da chuva, né, que é compatível aí com a área, né, em hectares na equação racional, tá? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado aí de fazer essas aplicações corretas. Daí, ó, escoamento, aqui dá 1 é 0,7, dá 2 também é 0,7, dá 3, 0,6, 4, 0,6, 5, 6 e 7, 0,5. Né? 5, 6 e 7, 0,5. Então, vamos aqui fazer o nosso somatório de C vezes A. Para o trecho AB, ó, nós vamos ter quais são as bacias que contribuem para o AB? A1 e A2. Então, a gente vai ter que multiplicar o C1 com a área 1 e o C2 com a área 2. 0,7 são os Cs, né? Área 1 é 0,8 e área 2 é 1,2. Então, vai ser C1 vezes área 1 mais C2 vezes área 2. 0,7, já esqueci quanto é a área 1.
vezes 0,8. Mais 0,7 vezes 1,2. Então, isso aqui vai ser igual a 1,4. Então, nosso somatório aqui, 1,4. No trecho EB, aí a gente faz também para cada trecho, o seu respectivo somatório. O trecho EB, ele só recebe a contribuição, ó, da bacia 3. Então, aqui é 0,6 e 1,6. Então, vai ser C da bacia 3 vezes a área da bacia 3 também. Então, vai ser 0,6 vezes 1,6 aqui, nós temos 0,96 é esse produto. Tá? Para o trecho BC, a gente tem as seguintes contribuições, ó, que é o trecho verde, né? Nós temos do 1 com 2, do 4 e do 5 e do 3. O 1 com 2 nós já somamos, que é exatamente 1,4. O 3 a gente também já somou, é 0,96. Então, tá faltando somar com o C do 4 e o C do 5. Então, C4, área 4, mais C5. Paula, tu Oi. vai disponibilizar esse PDF, né? Porque tu fica nesse vai e vem das figuras, tá me dando uma confusão mental, minha filha, que você não faz nem ideia. Eu acredito, mas eu vou disponibilizar sempre, porque não tem como colocar tudo num slide só, né? E eu tenho que ficar voltando para poder olhar. Mas eu vou disponibilizar sim, pode deixar. Hoje mesmo ainda está no Moodle e acho que o vídeo no canal também. Assim que sair, eu já vou exportar logo para vocês, né, reverem depois como é que a gente fez cada passinho desse. Então, aqui para o BC vai ser 1,4 mais 0,96, 2,36, mais o C4 é 0,6 também e a área 1,6. Então, 0,6 vezes 1,6, era mais fácil botar a tabela bem aqui, né? Mais do 5, 0,5 e 2. 0,5 vezes 2, isso aqui deu mais 0,6 vezes 1,6, mais 0,5 vezes 2, 4,32. E o último trecho é o trecho CD. O trecho CD recebe, ó, toda a galera que vem para o BC, mais o do 6 e mais o do 7. Então, recebe o 4,32, né, que é esse daqui, mais o C do 6, vezes a área 6, mais o C do 7, vezes a área 7. 4,32 mais. Ambos são 0,5 e ambas as áreas são 1,8. Então, a gente vai ter aqui 4,32 mais 2 vezes 0,5 vezes 1,8. 6,12, tá? É o nosso somatório aqui. Do coeficiente de escoamento vezes a área. Depois, a gente vai para o cálculo, né, do tempo de concentração. O tempo de concentração, né, acredito que tenha sido dito lá nos vídeos da aula passada, ele é igual ao tempo de concentração inicial para trechos
como é que eu posso dizer? Para os trechos que começam, né? Tipo, é meio que para trechos iniciais, né? Na verdade, para trechos soltos, eu vou colocar assim, mas não sei se vocês... Eu não estou achando meia palavra. Não é bem solto. São esses trechos aqui que não tem ninguém antes dele, né? Que são os trechos... seriam os primeiros trechos. Eu vou colocar assim, para trechos... para trechos sem trecho montante. Fica mais bonito. E ele é igual ao tempo de concentração inicial mais o tempo de percurso para trechos. Lembrei, trechos primários, né, e trechos aí secundários, para trechos que tem aí com trecho a montante. Para a gente conhecer o tempo de percurso, né, que é exatamente isso aqui que a gente fez, ó, tempo de percurso da partícula, aí a gente tem que saber as propriedades do canal, né, saber a velocidade, saber o comprimento do trecho para poder calcular esse tempo aí de percurso da partícula. Como a gente já fez isso, eu dei uma simplificada aqui e trouxe, ó, o tempo de percurso em cada trecho, tá? Que está aqui nessa última coluna, que é exatamente, vão ser os tempos que nós vamos somar aí, né, onde a gente precisar, tá? Então, o tempo de concentração, ele vai variar aí de acordo com o tipo de trecho. Então, os trechos que vão ter o tempo de concentração igual ao inicial, vão ser os trechos onde a gente não tem ninguém a montante. Deixa eu apagar aqui esses riscos, deixar só os coloridos, tá? Quem não tem ninguém a montante são os trechos AB e os trechos EB. Não tem nenhum posto de visita aqui, ó, antes, e nenhum posto de visita aqui. Então, esses tempos de concentração vão ser iguais ao tempo de concentração dado, né, que é de 10 minutos, tá? Normalmente, o tempo de concentração em bacias urbanas, ele vai variar entre 5 e 10 minutos. Então, aqui foi adotado 10 minutos, que é o valor que o Tucci, que é aquele que eu mostrei até a palestra para vocês, adota, né, na bibliografia dele, que já é um valor superdimensionado, né? Então, quando a gente adota o tempo de concentração de 10 minutos, já é um valor superdimensionado. Então, nos trechos AB e EB, o tempo de concentração vai ser de 10 minutos. Falta descobrir o de BC e o de CB, né? Então, nós sabemos que vai ser igual ao tempo de concentração inicial, AB e EB, 10 minutos. Os BC vai ser igual aos 10 minutos iniciais, mais o tempo de percurso. Que tempo de percurso é esse? Ó? Não é o trecho aqui de BC, né? Então, eu preciso saber qual é o tempo de concentração para que essa aguinha saia daqui, que é onde ele está, né? Percorreu daqui para cá e daqui para cá, e levou 10 minutos, né? Para vir até esse trecho. E quanto tempo ele vai levar para vir até aqui? O tempo que eu levo para percorrer esse trecho, que é exatamente o trecho BC. Tempo de percurso. Perdão, o tempo que eu levo, além do inicial, mais o tempo que eu levo para percorrer aqui os trechos, ó, anteriores a ele. Aqui eu levo 1,28 e aqui eu levo 1,28. Então, para chegar até aqui esse ponto, além dos 10 minutos, eu vou escolher o maior tempo entre esses dois aqui, né, que é o tempo dos trechos anteriores, né, os trechos a montante. Como são iguais, então eu escolho, tanto faz, né? Então é 1,28. Então esse tempo de percurso aqui vai ser 10 mais 1,28, 11,28 minutos. É o tempo de concentração aqui, ó. Né? Que o tempo de percurso é o tempo para chegar até o nó de montante do trecho. Tempo para chegar até o nó de montante
do trecho, tá? E aí, aqui para o trecho CD, ó, para chegar até o nó de montante, né, que é até aqui o nó C, o que é que a gente vai ter? Os tempos de percurso aqui, ó. Já temos até aqui, né? Então, vai ser o 11,28, que a gente chegou até aqui, mais aí o tempo de percurso dele, né, do trecho anterior aqui, ó, que é exatamente esse 0,78, né? Então, o tempo de percurso aqui até o trecho de o nó de montante, né, que é o CD, 0,78, ó, que é esse valorzinho aqui. Então, vai ser o 11,28 que se a gente for somar é 10 mais 1,28 mais 0,78, né? 12,06 minutos. Pronto. Aqui a gente chegou até o cálculo do tempo de concentração aí para cada trechinho, tá? Falta agora calcular aí a intensidade pluviométrica, né, para a gente calcular a vazão e, por fim, chegar até o diâmetro calculado. Eu vou fazer o seguinte. Vou sair aqui. Vou levar essa planilhinha para lá. Fica melhor. A intensidade pluviométrica, né, para o cálculo da intensidade pluviométrica, a gente vai utilizar a seguinte equação, tá? I é igual a 17.479 vezes o período de retorno elevado a 0,181 dividido pelo tempo de concentração do trecho, mais 15, elevado a 0,89. Então, a gente vai calcular isso aqui para cada trechinho, tá? Então, no AB, o I de AB e de B vão ser os mesmos, porque a gente tem o mesmo período de retorno, que é de 25 anos, ó, tá aqui, o mesmo período de retorno para todo mundo, tá? E o que vai mudar é somente o tempo de concentração. Então, a intensidade pluviométrica para AB e EB vão ser a mesma, vão ser iguais, e BC vai ser uma, CD vai ser outra. I de AB, que é o mesmo I de EB, vai ser igual. 17.479 vezes 25 elevado a 0,181 dividido por 10, tá? Tempo de concentração em minutos, período de retorno em anos, tá? E a intensidade aqui sai em milímetros por hora. Então, essas equações, elas já são todas milímetros por hora, isso aqui em anos, e isso aqui em minutos, tá? Então, 10 mais 15, elevado a 0,89. Então, essa intensidade aqui, de AB e de EB, cadê minha calculadora? Tem uma vírgula.
17,47,9 vezes 25 elevado. 25 elevado a 0,181 dividido 25 elevado a 0,89. 178,39 milímetros por hora. Tá? Então, aqui, 178,39 milímetros por hora é a intensidade aqui. Que é igual a essa. Vamos para a intensidade aqui no trecho BC. Período de retorno é o mesmo. Tempo de concentração agora, 11,28. Mais 15, elevado a 0,89. Isso aqui deu 170,639 milímetros por hora. É 4, né? Trazendo tudo com duas casas decimais. Milímetros por hora. O I de CD, então, vai ser igual à mesma equação, 47,9 vezes 25 elevado a 0,181, dividido, não vai dar para colocar aqui, porque vai aparecer o menu, dividido por ICD. Ai, que cheiro bom de chuva que tá caindo aqui. 12,06 mais 15 elevado a 0,89. E isso aqui em milímetros por hora. Dividido por 12,6 mais 15 elevado a 0,89. 166,25 milímetros por hora. Pronto. Essas foram aí, esse foi o cálculo das intensidades pluviométricas. Para o cálculo da vazão, então, da vazão total, né, de Q, a gente tem que Q é igual a I vezes o somatório de C vezes A. Lembrando, né, o I em metro por segundo, então a gente tem que converter aqui todos para metro por segundo, e o C vezes o A em metros quadrados, e aqui a gente tem em hectares, tá? Então tem que multiplicar aí por 10 à quarta. Vamos lá. No trecho AB, a vazão de AB, então, né, vai ser igual ao I de AB, que é 178. Não, 178,39. Aí isso aqui está em milímetros por hora, então, dividido por 1.000 e dividido por 3.600, né? Fazendo a conversão aqui para metros por segundo. Vezes o somatório, ó, de C vezes A, que é 1,4, e vezes 10 a
quarta, né? Porque a gente tem que fazer aí a conversão para metro quadrado. Aqui são 4 zeros, então 1, 2, 3, 4. Então, é dividido por 360. Logo, a vazão aqui no trecho AB, em metro cúbico por segundo, vai ser 178,39 vezes 1,4 dividido por 360. 0,6938 metro cúbico por segundo. Ok? Então, é muito comum vocês verem também essa fórmula da vazão, né, pelo método racional, e C vezes A dividido já por 360, que aí é entrando com a área em hectares, né, e com a intensidade em milímetros por hora, que é exatamente a mesma coisa, que é I, somatório de CA, né, dividido por 360. Na literatura, vocês vão encontrar das duas formas. Aí o I em milímetro por hora e a área em hectares, tá? Tanto faz aí, vocês utilizarem um ou outro, é exatamente a mesma coisa. Como a gente está com a intensidade em milímetro por hora e a área em hectares, vou colocar aqui o 360, tá? Para não ficar fazendo essa conversão o tempo inteiro. Então, EB vai ser a intensidade, que é a mesma aqui do AB, né, vezes o somatório 0,96, dividido aqui por 360, né, uma vez que isso aqui já é o C vezes A. Então, a nossa vazão no trecho é B, 178,39, vezes 0,96, dividido por 360, 0,476, 4757, 0,4757, 4757 metro cúbico por segundo. Terceiro trecho é o trecho BC. Intensidade de chuva, 170,64. C vezes A, 4,32, dividido por 360. 170,64 vezes 170,64 vezes 4,32 dividido por 360, 2,0478 metros cúbicos por segundo. E o último trecho, que é a vazão de CD, vai ser aí igual a 166,25 vezes 6,12 dividido aí por 360. Então, nossa vazão aqui no trecho CD, 25, 6,12, 2,82. R$82,63 metro cúbico por segundo. Então, só passar aqui para a tabela para a gente levar lá para o outro slide e finalizar com os diâmetros, tá? 2,0478 e 2,8263.
calcular os diâmetros, tá? Ai, que é o que falta, né, para a gente finalizar aqui o dimensionamento das nossas galerias. Falta quanto tempo? 15 minutos, ó, show de bola. Para o cálculo do diâmetro, cálculo de D, né, a gente utiliza a seguinte equação. Diâmetro é igual a 1,511. Essas equações empíricas, né, são as equações de Mann aí, modificadas pelos nossos projetos de microdrenagem. Que N vezes Q, dividido pela raiz da declividade, elevado a 3/8. E aí, basicamente, é substituir o valor de N, que foi dado lá no enunciado, né, 0,015, e a declividade do terreno foi dada também para cada trecho, né, ela é 0,081 no trecho AB e 0,064 nos demais trechos, tá? A declividade foi dada aqui, eu já coloquei até na tabela para agilizar. Então, vamos lá. Um trecho AB, diâmetro do trecho AB vai ser 1, declividades. É 1,511. N 0,015. A vazão a gente encontrou 0,6938, dividido pela raiz de 0,0081. Todo mundo aqui elevado a 3/8. Então, nosso diâmetro de AB é 0,6938 dividido pela raiz 0,081. Isso aqui é elevado a 3/8 vezes 1,511, 673 metros, tá? Que é um diâmetro aí seria um diâmetro, né, de 673 milímetros. Então, os diâmetros comerciais que a gente adota, tá? Para a galeria são 400, né? 600, 800, 1.000, 1.200 e 1.500. Então, a gente vai a escolha, vou colocar aqui, a escolha, o diâmetro comercial, diâmetro adotado, deve ser 400, 600, 800, 1.000, 1.200 ou 1.500, tá? São os diâmetros mais usuais. Então, nesse caso aqui, a gente teria aí um diâmetro adotado de 800 milímetros, né? Aqui na tabela eu coloquei em metros, então é 0,8. Mas eu vou até mudar. Fazer assim. 0,8 metros, que é um diâmetro de 800 milímetros, só para a gente ter a dimensão aí. Tá? Diâmetro do trecho é B. 1,511, que multiplica 0,015, a vazão 4,757, raiz de 0,0064, elevado a 3/8.
Essas contas que eu já fiz, tá? Dos diâmetros. Eu vou só colocar aqui porque para não ficar tão... É a mesma coisa sempre. Então, o diâmetro do trecho EB, ele dá aqui 0,610 metros, tá? Então, a gente também adotaria aqui o diâmetro de 0,8 metros, né? Porque tá sempre o diâmetro comercial acima, então também 800 milímetros. No trecho BC, 1,511, 0,015, a vazão 2,0478, raiz de 0,0064. Aqui ficou parecendo um 9, mas é um 4, tá? Elevado a 3/8. Esse diâmetro do trecho BC, ele deu de 1,055 metros. Então, passou de 1 metro, diâmetro comercial adotado é sempre o superior. Então, é o diâmetro de 1,2 ou de 1.200 milímetros. E, por fim, né, o diâmetro de CD aqui, 1,511, 0,015, a vazão 2,8263, dividido aqui pela raiz de 0,0064 também. Elevado a 3/8. Esse diâmetro do trecho CD dá 1,19 metros, tá? Então, por diâmetro adotado, seria aqui 1,2, né, metros. Pela proximidade, o ideal, né, é que fosse adotado aqui o de 1.500 logo, para ter uma folga maior, tá? Mas, se adotar o de 1,2, não está errado, porém, já está no limite, né? A adoção desse diâmetro, adotar esse diâmetro não é errado, mas deixa o projeto no limite. Tá? Então, se possível, fazer D igual a 1.500 aí, para garantir uma folga maior, né? Uma vez que esse diâmetro esse tubo é o último tubo da galeria, né? O tubo que já vai coletar aqui todo mundo, né? Então, quanto mais folga a gente tiver no dimensionamento, melhor ainda. Não apaga mais não, né? Melhor ainda. Então, gente, era isso, né, que eu queria mostrar para vocês hoje. Terminamos aqui nossas conversas sobre drenagem. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Eu me esforcei ao máximo aqui para conseguir passar para vocês, né, meus conhecimentos, e vou fazer outros vídeos sobre drenagem para mandar para vocês durante aí essa semana, né, antes da prova, e eu espero que fique tudo bem, tá bom? Ei, Só Paulo. confirmando.